A paz, boa tarde, povo de Deus. Tenha uma ótima tarde, muito abençoado para cada um de vocês hoje. Mensagem de Deus para a sua vida hoje, lá em Daniel 1, ou Daniel capítulo 6, versículo 1 em diante, que diz na palavra de Deus assim: Pareceu bem o Dário, constituiu sobre o reino, e sendo ouvinte e satrapa, que estivesse por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes do cais. Daniel era um aos quais este desse conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu deste a presidente e sadrapa, que para ele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-la sobre todo o reino. Disseram, pois, este homem: nunca acharemos ocasião algum para acusar este Daniel, senão a procurar contra ele na lei do seu Deus. Todo o presidente do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleçam um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei Salciano a interdito assim na escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interditou. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janela aberta do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças adiante do seu Deus, como costumava fazer. Então aquele homem foram juntos, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito. Lhe disseram: não assinaste um interdito que se espaço de 30 dias do todo o que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam, disseram ao rei: esse Daniel, que é dos esse lado de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem de interdito que assinaste antes 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido esta coisa, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até aos pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, o rei, que é lei dos medos do que peça que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Deus fala essa palavra, né, irmãos? Que Daniel é um homem excelente, diz na palavra. E na época, naquela época, foi lançado um decreto, né, de quem adorasse o Senhor, de quem agradecesse, quem falava com ele dia após dia, ia ser lançado na cova dos leões. E o Daniel, quando ele soube dessa palavra, quando ele soube dessa atitude, ele ainda continuou buscando ao Senhor, ajoelhando ao Senhor, dizendo: Deus, clamando a ele 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, e assim incessante foi, e não parava de orar ao Senhor. E aquelas pessoas passou ali, aquela pessoa que fez aquele decreto sobre a lei de quem adorasse outro Deus, outro homem, e não o rei, ia ser lançado na cova dos leões. Mas o Daniel, ele sempre estava clamando ao Senhor, ele sempre estava na intercessão com Deus. Ele sempre continuou excelente ouvindo a palavra de Deus, clamando ao Senhor, buscando a Deus dia após dia. É assim que nós temos que ser, irmãos, também. Como Daniel. Mesmo quando vem o decreto sobre a minha vida, quando vem o decreto sobre a sua vida para te adorar, que ele que se adorar o Deus e não adorar o homem,
É assim que muitas vezes o mal, as pessoas contra aquele que não conhece a Deus, aquele que não quer conhecer a Deus, muitas vezes eles querem fazer um decreto, e muitas vezes eles querem fazer lançar uma barreira sobre a nossa vida para adorar eles. Mas nós não podemos adorar o homem, mas nós temos que adorar a Deus, porque Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória, irmãos. Como diz ainda mais no 22: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum em ti. O rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crerá no seu Deus. Ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Isso é o que Deus faz. Imagina uma pessoa que nem a Daniel caído na cova dos leões. Aqueles leões, eu imagino ali naquele dia, que faz um tempo que não comia comida, nem carne, nem bebia nada. Estava faminto de fome naquele tempo. Mas Daniel, ele caiu lá embaixo, porque pela lei deles, daqueles caras, jogou ele lá embaixo da cova dos leões. Eu imagino antes dele descansar, porque ele estava cansado, querendo dormir, e ele estava pesado os olhos dele, pensava em dormir, mas não conseguia. Mas o próprio Senhor chegou nele e falou: descansa, faz um dos leões do seu travesseiro. E na hora que ele fez aquele leão no travesseiro, ele dormiu, teve um sono profundo, e no outro dia ele acordou. E o rei Nabucodonosor chegou até ele, clamou, gritou: Daniel, Daniel. E Daniel gritou alta voz lá embaixo, falou: eis-me aqui, como quer dizer, Daniel estava vivo. E muitos daqueles que tentaram matar ele começaram a acreditar que o Deus que estava na vida dele era o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus excelente, o Deus que está entre cada um de nós, o Deus que ouve o nosso clamor dia após dia, irmãos. E naquele dia quando ele tirou Daniel lá de baixo e jogaram os que lançaram, que fez o decreto sobre a lei de cada um que adorasse outro Deus, lançaram ele lá embaixo. Mas antes de chegar lá embaixo do profundo poço, como diz a palavra, eles foram devorados lá em cima. Você vê, muitas vezes, aquele que está fazendo contra a nossa vida, fazendo mal contra a nossa vida, se nós colocar na mão de Deus, nós vamos receber a vitória. Aquelas pessoas que estão contra nós não vai receber a vitória, vai ser devorado. Mas nós temos que adorar o Senhor dia após dia, irmão. Nós temos que lançar a palavra de Deus dia após dia para cada pessoa, para cada um, para que eles venham ver o Deus verdadeiro, o Deus excelente em cada um de nós. No 26, faça um decreto pelo qual todo o homem, domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre, e seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dário, e o reinado de Ciro e Pérsia. E é assim que muitas vezes Deus quer fazer em nossas vidas, irmãos. Que nós venha a ser um excelente, que nós venha a ser próspero nessa terra. E eu creio, irmão, que cada um que estão vendo esses vídeos, eu creio que cada um que estão assistindo esses vídeos no YouTube, vai ter uma grande resposta, vai ter uma grande vitória dia após dia. Porque Deus fala essa palavra, irmão. Mesmo que lance uma cetro, mesmo que lance uma palavra, mesmo que lance aquilo na nossa vida, que quem adorar outro Deus e não o rei, vai ser lançado na cova dos leões. Muitas vezes as pessoas fazem isso contra a nossa vida, irmãos, mas nós não podemos aceitar. Mas eu e você não podemos aceitar essa palavra do homem, mas nós temos que aceitar, a buscar a Deus verdadeiro, porque Ele é o único rei verdadeiro, Ele é o único que entra na batalha e não perde, Ele sempre vence por mim e por você, irmãos. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua, dia após dia. Não deixa o homem
tentar destruir a sua fé com Deus. Não deixe o homem tentar destruir a tua perseverança entre Deus, porque ele está ali ouvindo o teu clamor, porque ele está ali ouvindo a tua voz, a tua oração dia após dia, irmãos. É isso que eu declaro na vida de cada um. Porque Daniel, como diz na palavra de Deus, que ele foi um homem excelente. Como diz na palavra de Deus, que ele foi um homem excelente, como quer dizer, ele não achou falha, ele não achou erro aqui na terra. Muitas vezes, eu e você, irmãos, temos que fazer igual Daniel, ser um homem excelente com Deus, clamar a Deus dia após dia, mesmo que o homem tenta fazer contra a nossa vida uma seta, mesmo que o homem tenta fazer um decreto sobre a minha vida e sobre a sua vida, que aquele que adorar outro Deus vai ser lançado na cova dos leões. E Deus fala, né, irmãos, que nós temos que adorar Ele, porque não há outro além dele, porque o próprio diabo quis acusar ele, como subiu no monte. Lança daqui para debaixo, porque adorará a mim, somente a mim e não a outro. E ele mesmo falou, somente todos os joelhos vai dobrar somente para mim e declarar que eu sou o verdadeiro Deus. Nós temos que declarar, irmãos, que esse Deus que está entre nossa vida, nessa terra, nesse mundo, é o Deus verdadeiro, o Deus que responde com fogo, é o Deus que vai mudar nações, é o Deus que está mudando a sua família, a tua casa, irmãos. E vou fazer uma oração para cada um de vocês nessa tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha, Senhor, mudando, Senhor, a nossa vida, Senhor, a nossa história, Senhor querido. Assim como Daniel, Senhor, meu Pai, venha fazer que nós venha ser um homem excelente, Senhor, meu Pai. Uma mulher excelente, Senhor querido. Em tudo que venha fazendo, Senhor, meu Pai. Em tudo que venha plantando as mãos, Senhor, meu Pai, venha semear, Senhor, vitória, bênção, Senhor querido. É o que eu profetizo na vida de cada um, meu Deus querido. Mesmo que o homem, Senhor, venha decretar, Senhor, a lei, Senhor, contra a nossa vida, Senhor meu Pai, que aquele que adora o Deus verdadeiro, Senhor meu Deus, vai ser lançado na cova de leões, Senhor meu Pai. Mas eu não aceito, Senhor, essa palavra, Senhor, do homem, Senhor querido, mas eu aceito essa palavra que vem do alto céu, Senhor meu Pai, para cada um de nós. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim como diz a palavra de Deus em Daniel, no 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janela aberta do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava e dava graças adiante de Deus, do seu Deus, como costumava fazer. Como que está dizendo essa palavra, irmãos? Mesmo quando lançou aquela palavra, quando lançou aquele decreto sobre a vida de Daniel, o que ele fez? Ele foi para o quarto dele, e a janela toda aberta, e ele adorava o Senhor 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, e punha de joelho. E nós temos que pôr de joelho, irmão, mesmo que o homem venha tentar contra a nossa vida. Como quer dizer essa pôr de joelho? Isso significa: somente Ele é digno de todo louvor, somente Ele é digno de toda honra. E nós temos que ajoelhar ao Senhor como sinal de arrependimento com Deus. É isso que nós temos que ter, irmãos, ter arrependimento com Deus, porque Deus, Ele conhece a minha e a sua história, a sua vida. É assim que eu te peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, irmãos.